Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos da Bolsa. As empresas com melhor desempenho desde o início do ano são pequenas cotadas, que não têm lugar no índice português o PSI 20. 16% do valor alocado pelos fundos de ações nacionais na Bolsa Portuguesa são destinados a empresas fora do principal índice. Numa altura em que a maior parte das cotadas do Índice de Referência Nacional sentem o mau humor dos mercados, os próprios gestores de fundo aparentam estar a apostar em algumas empresas que não fazem parte do PSI 20. Nas primeiras das 10 que mais sobem estão a FISIP, a Vista Alegre Atlantis, a F Ramada e a Ibersol. Só depois destas 4 surge uma cotada da Primeira Liga da Bolsa Portuguesa, a Jerónimo Martins. São ações que passam despercebidas à maior parte dos investidores e que não têm praticamente casas de investimento a acompanhá-las. Mas poderá esse ser um fator positivo ou em períodos de quedas no PSI 20? Segundo os analistas, deste tipo de ações não são mais imunes, mas pelo facto de estarem menos expostas e serem títulos com pouca liquidez, conseguem estar a subir porque já são poucos os investidores que as têm. Apesar da pouca visibilidade, podem existir oportunidades em ações fora do PSI 20, como é o caso da fabricante de fibras acrílicas FISIP, que foi alvo de uma OPA no início do ano e desde então duplicou de valor. Mas nem sempre são necessárias operações deste tipo para fazer subir alguns títulos, como é o caso da Vista Alegre, que ganha 20% desde o início do ano, depois de ter tido resultados anuais positivos pela primeira vez em 9 anos. Tentar lucrar com estas ações que não estão no PSI 20 pode ser uma tarefa difícil, dada a falta de liquidez. Ainda assim, os gestores de fundos de ações nacionais dedicam 16% do valor investido na Bolsa Portuguesa em títulos que não estão no PSI 20. Isto apesar da capitalização bolsista das cotadas, que não estão no índice de referência, representar apenas 4,2% do valor de mercado conjunto das empresas portuguesas. Nova Base, SAG, Sumol Compal e Soares da Costa são apenas alguns exemplos das ações fora do PSI 20 em que os gestores de fundo mais investem. Rui, como é que se explica que as empresas fora do PSI 20 sejam neste momento as mais rentáveis e as mais procuradas pelos investidores para os fundos? Estão entre as 5 mais rentáveis, estão empresas do PSI 20. Até quando fizemos o texto, estava a FISIP, a Vista Alegre, a F Ramada e a Ibersol, e só depois é que vinha a Jerónimo Martins. Entretanto, estive a tirar uma cotação atualizada e a F Ramada já não está nas 5 que mais sobem do PSI 20. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que apesar destas ações estarem a valorizar mais que a melhor ação do PSI 20, que é a Jerónimo Martins, são ações muito voláteis, ou seja, são ações que têm muita pouca liquidez, algumas que têm o preço do título muito baixo, o que faz também com que seja maior a volatilidade. Há muitas oscilações. Apesar de haver destas empresas estarem a valorizar mais que as empresas do PSI 20, são empresas mais voláteis. O que pode explicar? O que pode explicar são alguns fenómenos que ocorreram com estas empresas. Por exemplo, no caso da FISIP, foi alvo de uma oferta pública de aquisição este ano e com essa oferta pública de aquisição duplicou de valor. No caso da Vista Alegre, é uma ação muito pouco negociada, mas que apresentaram lucros pela primeira vez em 9 anos. A Ibersol, no ano passado, foi muito castigada em bolsa e este ano está a recuperar, sendo que a Ibersol tem uma particularidade em relação às outras ações fora do PSI 20. É uma ação que tem investidores de peso. Por exemplo, o maior fundo soberano europeu, que é o Fundo Soberano da Noruega, é acionista da Ibersol e a Goldman Sachs também é acionista da Ibersol. O que é que acontece aqui? Fora do PSI 20 podem existir empresas de setores que não estão representadas no PSI 20. Por exemplo, é o caso da Ibersol. Não temos nenhuma empresa de restauração e de alimentação como a Ibersol no PSI 20. É o caso também da Corticeira Amorim, da Nova Base, não há nenhuma tecnológica no PSI 20. Quais são os riscos? Os riscos são a falta de liquidez, que a falta de liquidez torna muito mais volátil o comportamento da ação e, além disso, torna muito mais difícil fazer os investimentos. Por exemplo, pode não haver oferta suficiente para comprar ações e, quando for para vender, pode não haver procura suficiente para vender as ações e ficar-se com o investimento preso. E também, como há pouca liquidez, a diferença entre o BID e o ESC é grande e pode comer alguma da rentabilidade que se poderia ter com estas ações. Portanto, existem riscos, podem existir oportunidades, mas também, com os analistas que falamos, é que se a situação para a economia portuguesa for má, também estas ações não irão escapar. Isto são mais eventos que passaram particulares de cada empresa do que uma coisa geral, porque também há ações fora do PSI 20 que descem bastante. Por exemplo, a Compta, que também é uma tecnológica, desce 75%, o Banif 65%, a Cofina 55%. Agora, apesar disto, apesar deste risco e apesar dos analistas com quem falamos para fazer o artigo enunciarem estes riscos,
parece que os fundos de ações nacionais, os 7 fundos de ações nacionais que são seguidos pela APFIP, gostam de ações que estão fora do PSI 20. Isto porquê? Porque as ações que estão fora do PSI 20 só representam 4% da Bolsa Nacional em termos de capitalização bolsista. Já no investimento dos fundos e ações de fora do PSI 20 é 16%, o que quer dizer que os gestores de fundos apostam em algumas destas empresas. Parece que de alguma forma, e o facto de, e disseste, acabam por ser mais voláteis, agora poderão estar com uma tendência bastante positiva, daqui por uns dias poderão estar eventualmente com uma tendência mais desfavorável. Mas podem de alguma forma, e estando fora parte delas do PSI 20, podem de alguma forma, além dos fundos nacionais, podem começar a atrair mais investidores, estas empresas mais pequenas? Em termos de investidores internacionais, duvido, porque são ações que não têm praticamente nenhuma visibilidade. São ações que não são seguidas por analistas, não têm praticamente informação de analistas, que é importante. Apesar dos analistas darem preços-alvo e muitas vezes esses preços-alvo não se refletirem, os analistas fazem algo ainda mais importante que os preços-alvo, que é tentar estimar os lucros e o crescimento dos lucros das empresas, e podemos pegar em todas as análises, todas as estimativas, para tentar perceber o que é que vai acontecer com essas empresas no futuro. Com estas é muito difícil fazer isso. Portanto, em termos de investidores internacionais, penso que seja difícil, mesmo por causa das questões de liquidez, ocorrer isso. Rui, muito obrigado pela tua análise. Rui Barroso, um artigo que pode ler, como é habitual na edição impressa de hoje do Diário Económico. Já sabe, amanhã, como sempre, voltamos a falar do seu dinheiro.